amigos, estamos de volta com a leitura do livro O que é o Espiritismo em formato de aula. Antes da gente continuar, vamos fazer uma recapitulação da aula passada, na qual o padre pergunta se os espíritas possuem alguma fórmula, religiosa, alguma palavra mágica para evocar os espíritos. E Allan Kardec diz o seguinte: o sentimento religioso domina nossas evocações. E ele explica também que não existe uma fórmula para evocar os espíritos. E aí o padre continua: pois bem, o que dizem os espíritos superiores a respeito da religião? Os bons nos devem aconselhar e guiar. Suponhamos que eu não tenha religião alguma e queira escolher uma. Se eu lhes pedir para aconselharem-me se devo ser católico, protestante, anglicano, quáquer, judeu, maometano ou mórmon, qual será a resposta deles? Então, entre outras palavras, o padre quer saber qual é a religião preferida dos espíritos, né? Qual seria a melhor religião do mundo? Se alguém quer ter uma religião, qual é a religião que os espíritos indicam, né? E aí Allan Kardec diz o seguinte: há dois pontos a considerar nas religiões: os princípios gerais comuns a todas, né? Aqueles princípios que todas elas têm em comum, e os princípios particulares de cada uma delas, né? Quais as coisas que ela tem de diferente, que é característico daquela religião. E aí ele continua dizendo: os princípios gerais, os primeiros dos princípios gerais, são os de que falamos há pouco. E aí ele já explicou isso nos vídeos passados, né? Estes princípios gerais são proclamados por todos os espíritos, qualquer que seja a sua classe. Quanto aos princípios particulares, né? Quanto aos segundos, os espíritos vulgares, sem ser maus, quer dizer, eles não estão fazendo de maldade, né? Podem ter preferências, opiniões, podem preconizar esta ou aquela forma, animar certas práticas, seja por convicção pessoal, seja porque conservaram as ideias da vida terrena, seja por prudência, para não assustar as consciências timoratas, né? Então, alguns espíritos ordinários, vulgares, espíritos comuns, né? Que ainda possuem as mesmas impressões da vida que eles levaram, a última vida deles, podem ter uma opinião a respeito dessa questão, podem dar sugestões. Acreditais, por exemplo, que um espírito esclarecido fosse mesmo Fénelon, dirigindo-se a um muçulmano, irá inabilmente dizer-lhe que Maomé é um impostor e que ele será condenado se não se fizer cristão? Não o fará, porque seria repelido. Em geral, os espíritos superiores, se a isso não são solicitados por alguma consideração especial, não se preocupam com essas questões de minúcia. Eles se limitam a dizer. Então, se você for perguntar para um espírito superior qual a religião que você tem que seguir, ele vai dizer o seguinte: Deus é bom e justo, não quer senão o bem. A melhor de todas as religiões é aquela que só ensina o que é conforme a bondade e a justiça de Deus, que dá de Deus a maior e mais sublime ideia e não o rebaixa, emprestando-lhe as fraquezas e as paixões da humanidade, que torna os homens bons e virtuosos e lhes ensina a amarem-se todos como irmãos, que condena todo o mal feito ao próximo, que não autoriza a injustiça sob qualquer forma ou pretexto que seja, que nada prescreve de contrário às leis imutáveis da natureza, porque Deus não se pode contradizer, né? Ele não pode falar que uma coisa é boa e má ao mesmo tempo. Ele não pode falar assim: isso aqui, olha, é ruim para você fazer. Aí depois ele diz: não, isso aqui é bom para você fazer, né? Ele não pode dizer assim: você tem que amar a todos
como se fossem irmãos. E depois diz assim: persiga o homossexual porque ele é coisa do diabo. Mate o homossexual porque o homossexual é coisa... Ele não pode se contradizer. Ou Deus é bom e justo, né? Ou você não está falando de Deus. Tá bem? Então, não sigam religiões, não sigam conceitos de pessoas que querem dizer que Deus quer que você persiga, quer que você mate, quer que você destrua, quer que você seja uma pessoa, em outras palavras, injusta, ok? Que não ame a todos como irmãos. Não aceite esses conselhos, que são conselhos que querem colocar Deus como uma pessoa banal, ok? Então, aquela religião cujos ministros dão o melhor exemplo de bondade, caridade e moralidade. Aquela que procura melhor combater o egoísmo e lisonjear menos o orgulho e a vaidade dos homens. Aquela, finalmente, em nome da qual se comete menos mal. Porque uma boa religião não pode servir de pretexto a nenhum mal. Ela não lhe deve deixar porta alguma aberta, nem diretamente, nem por interpretação. Vede, julgai e escolhei. Quer dizer que o espírito elevado, o espírito superior, ele não vai escolher por você, ele vai deixar o seu julgamento, a sua observação, fazer com que você escolha, porque nós temos o livre-arbítrio, eles não podem interferir nas nossas escolhas, porque eles não são responsáveis por aquilo que a gente escolhe fazer. Nós somos responsáveis por todas as nossas decisões, ok? Não podemos deixar nas mãos de outras pessoas a nossa escolha, tá bem? Então, gente, ficamos por aqui por hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo grande, fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.